Olá pessoal, tudo bom? Então nós vamos fazer aqui uma projeção um pouquinho diferente, não vamos falar de crise hoje, mas já citei a palavra, né? É o seguinte, teve uma pergunta de um de vocês que eu respondi isso na forma de texto e eu dei uma resposta correta, mas eu pensei assim, quem sabe a gente detalha um pouquinho mais essa pergunta, né? Que eu acho que isso aqui pode ser útil para muita da audiência do canal que eu acho que gosta disso, se preocupa com isso, porque afinal de contas, quem investe pensa no futuro. E uma das coisas no futuro é a aposentadoria. Então a gente tem que pensar nisso, não tem outra. E fecha muito bem com a visão, eu acho, da maioria da audiência do canal de a gente faz um investimento porque a gente está economizando, poupando para adiar um consumo, para ter esse consumo lá na frente, né? Em que provavelmente a nossa capacidade de gerar renda não seja mais tão boa quanto nos anos produtivos, né? Quando a vida fica um pouco diferente e tal, a gente já se programa. Então, a pessoa me perguntou assim, ó, qual é o ideal de percentual que eu devo ter em carteira dos tesouros IPCAs que pagam juros semestrais, tá? A pessoa perguntou isso. E eu respondi assim, olha, isso é muito individual, mas uma coisa com certeza eu posso dizer. Com 20 anos, quando a pessoa está começando a sua vida, a sua carreira e tal, ou ainda está em estudos, enfim, está acabando os estudos ali, ou está começando, vai acabar, sei lá, com 23, 24, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Ela vai ter zero, né? E o ideal com 65 é que tenha 100% da carteira de tesouro direto ou de renda fixa, ou a carteira total mesmo. De quê? Papéis pagadores, papéis que gerem fluxo de caixa, né? Para complementar a aposentadoria oficial do INSS, certo? E para você desfrutar, né, realmente do seu investimento de toda a sua vida com segurança e não perdendo o principal, certo? Então, tendo como base este princípio, né? Então, com 20 anos a gente começa com zero, com 65 anos, 100%, tá? E aí é o seguinte, a pessoa vai ter vários desenhos de carteira ao longo da vida, porque a gente vai mudando, a gente vai pensando de maneira diferente e tal. Então a grande ideia é o seguinte, é que na fase dourada aí dos anos produtivos, dos 20 aos 50, a gente tenha ativos, na maioria, tá, que façam ganho de capital, façam aumento de capital, tá? E aí isso aí inclui dentro do tesouro o tesouro IPCA principal, tá? Esse é o melhor papel para o ganho de capital, ou seja, ele, por quê? Porque ele posterga o imposto de renda e vai fazendo o ganho todo no final. Só que aí no final a gente tem que transformá-lo em papel pagador. Aí quando receber, você vai comprar o Tesouro IPCA com juros. Pode usar algum prefixado que na ocasião esteja com uma taxa muito excepcional, como foi, por exemplo, o Tesouro Prefixado 2025 em 2018, que chegou a ser negociado com taxas de 12%, garantindo aí o 1% ao mês. Sim, pode deixar esses papéis também, certo? Eles vão acontecer ao longo aí de 20, 30, 40 anos de investimento, vão acontecer várias vezes, tá? Agora, veja só, nessa crise aí da doença, a gente quase atingiu 10%, né? O jogo não acabou, né? A coisa pode piorar, pode ser que vá a 12%, a gente não sabe, mas até a data que eu estou gravando o vídeo, 28 de março de 2020, a gente teve aí que ele bateu em 9,85, se não me engano, o prefixado, né? Tanto o 26 quanto o 31, tá? E aí, Nathan, por que você escolhe os IPCAs com juros e não o prefixado com juros para ir aumentando nessa fase aqui? Por quê? Porque o IPCA corrige o montante pelo IPCA, certo? Então isso aí é uma coisa sensacional. E o prefixado não. Você entra com 1.000 ou mais e o que vai receber lá no fim, 1.048,80, certo? Que é o VNA 1,
um valor nominal, no caso não tem A, porque ele não é atualizado no prefixado, mais o último cupom de juros. Por isso que o cupom de juros do prefixado é um pouquinho maior, porque ele tem que te dar uma margem para a inflação, porque nada é corrigido. Tá? No Tesouro IPCA não, o cupom dele é menor, é 6% ao ano, mas ele é corrigido pela inflação, certo? Então, pessoal, eu dividi assim, de maneira bem simplista, certo? O esquema geral, tá? O esquema geral para se guiar isso aqui é um mero estudo, tá? Que a pessoa pode se guiar vendo aí a sua faixa etária. E qual é o plano aqui? É que dos 60 aos 65 anos, ou nos últimos 5, 10 anos ali, antes de se aposentar, a pessoa já vai convertendo a sua carteira, já vai pegando aqueles papéis de acúmulo de patrimônio, que aí podem ser ações, podem ser outras coisas também, vai pegar aqueles papéis, aqueles investimentos e vai converter para Tesouro IPCA que pague juros semestral, certo? Isso é obrigatório de fazer aqui? Não, pode fazer antes. Você pode já ter 100% da carteira em IPCA com juros? Pode. Eu não tenho casos aqui para mostrar, para dar os detalhes para vocês, mas pode, porque a pessoa reinveste os juros recebidos. A grande diferença aqui, ó, você pode ter papel Tesouro IPCA que paga juros na fase de acúmulo, que seria essa aqui antes dos 65 anos, pode, só que você obrigatoriamente vai reinvestir os juros, tá? E isso não é ruim. Claro, a gente paga o imposto de renda antes, sim, isso é certo, isso é um fato. Mas a gente vai ter uma dinâmica de taxas, a gente vai ter uma variabilidade de taxas durante todo esse tempo, e a gente naturalmente e obrigatoriamente vai estar diversificado. Então, comprar um papel com juros semestral e reaplicar os juros, obrigatoriamente você está se diversificando na taxa, certo? Mesmo que você compre outros papéis com prazos diferentes, certo? Então, aí o que eu fiz? Eu abri um pouquinho mais para colocar em faixas de 10%, tá? E aí vejam como é importante aqui, ó, nos últimos 10 anos da pessoa, ela realmente aumentar gradativamente a posição para conseguir atingir os 100% aos 65 anos, porque o objetivo é isso. É quando chegar aos 65 anos, você dormir em cima do investimento. Esse é o objetivo, certo? E agora vem a questão assim, isso aqui pode incluir fundo imobiliário? Pode, mas a gente não está citando esses fundos agora, porque, como vocês viram, né, é renda variável. Então, renda variável, o ideal é que a carteira vá tendo cada vez menos renda variável conforme a pessoa vá aumentando a idade. Para quê? Para estar sendo menos exposta a oscilações intensas como essas que estão acontecendo agora, no meio dessa crise. Tá? Então isso aí que eu estou falando é achismo? Não, não é. Tá? Tem fundos de pensão que já têm esse planejamento, certo? Que conforme a idade do cliente, eles próprios já vão realocando o que tem em ações para a renda fixa, tá? Então, essas pessoas aí que falam que a renda fixa morreu, que não tem mais espaço, não sei o quê, olha, não ouça mais essas pessoas, tá? Não ouça mais, porque isso aí é mentira, tá? E pensando nisso aqui, bom, então, mais uma coisa, quem chegar antes, eu tenho, sei lá, eu tenho 50 anos e já tenho 80% da carteira no Tesouro IPCA. Ok, não tem problema. Você pode aí planejar para papéis de até 15 anos, né? Você tem 50, vai planejar até os 65. Então, papéis que façam acúmulo de capital até os 65 anos para entrar com dinheiro novo, e os dividendos, os juros que você for recebendo dos 50 aos 65 anos, você vai investir naqueles papéis, por exemplo. É uma alternativa se você já tem um percentual a mais do que o que chegou. Se você tem um percentual a menos, você tem, sei lá, 35 anos e tem 0 de Tesouro IPCA, você é obrigado a comprá-los? Não. Eu recomendo até que você estude bastante, que você veja várias playlists do nosso canal, que você realmente acompanhe o Tesouro Direto, acompanhe a macroeconomia, acompanhe as coisas que estão acontecendo, para você perceber os melhores momentos. E esse momento de crise que nós estamos vivendo é um momento particularmente bom para comprar papel pagador. Por quê? Porque a taxa está mais alta e você vai garantir os pagamentos corrigidos com a taxa mais alta. E isso aqui é fascinante.
tá? Isso aqui é muito bacana de eu estar dizendo para vocês. Esse momento, um momento de crise, certo? A gente não está falando para tirar proveito do sofrimento dos outros, não é isso. É que nos momentos das crises financeiras surgem oportunidades de investimento, certo? E uma maneira de nós protegermos a nossa família é investir bem. E proteger a si próprio também é investir bem, certo? Por quê? Porque nós vamos garantir melhores condições com mais acesso até à saúde, se a gente tiver uma boa saúde financeira em primeiro lugar, tá? Então não é oportunismo, tá? Não venham com discursos de teor duvidoso criticar essa ideia, tá? De que investir na crise é bom. É bom. É bom, a verdade tem que ser dita. Então, pessoal, o que acontece? A pessoa, então, vai investindo, vai aumentando o patrimônio e vai gradativamente alocando mais. Então, quem nunca investiu é uma excelente oportunidade de começar a aprender. E aí você vai ver que depois que a crise passar, as taxas vão baixar e os papéis pagadores de juros não vão mais ser tão atraentes. Por quê? Porque eles vão estar com um yield muito baixo. E é aí que a gente encaixa no próximo assunto. Quanto em relação ao seu gasto mensal atual? Que na verdade não deveria ser o gasto mensal atual, né? Deveria ser o gasto mensal projetado para a aposentadoria, né? Então, assim, por exemplo, tem despesas que você tem hoje que na aposentadoria você não vai mais ter. Como, por exemplo, pode ser o financiamento do seu imóvel ou do seu automóvel, pode ser a escola dos filhos, pode ser tanta coisa, né? Que você pode não ter lá na aposentadoria, mas você também terá despesas novas na aposentadoria, como, por exemplo, remédios, né? O plano de saúde será mais caro, né? Então, tudo isso você tem que computar. O que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas passam a ter uma vida mais simples, né? Então, troca o carro por um carro mais simples, mais econômico, com seguro mais barato, um carro menor. Troca, de repente, tinha lá um apartamento grande com condomínio alto, uma casa grande com IPTU alto, onde tinha lá 3, 4 filhos, aí todos os filhos casaram, foram embora, né? A síndrome do ninho vazio. Então o casal de idosos vende todos esses passivões enormes, né? Passa a ter uma vida mais simples, mais contida, e aí as coisas ficam mais fáceis, né? Então os valores que a gente calcular hoje, eles podem assustar um pouco, né? Mas eu nunca vou chegar nisso. Bom, mas quem sabe a gente chega como complemento, né? Que seja interessante, ou quem sabe a gente reduz um pouco o padrão de vida para conseguir ter uma sustentabilidade de gastos, né? Isso também a gente tem que pensar. Então, pessoal, olha só. O yield anual do papel, eu coloquei aqui de 1 a 6%, tá? E coloquei aqui quantas vezes nós teríamos que ter desta renda investido no papel, certo? Investido no papel. Então a conta clássica, que é o que todo orientador financeiro fala, é o seguinte: você tem que ter 200 vezes o seu salário investido num investimento que te pague 6% ao ano de rentabilidade real, certo? E aí você vai ter ao longo dos 12 meses esse 6% que vai corresponder a 12 vezes esse salário, você tendo 200 salários aplicados, entenderam? Então, assim, então se eu pegar um IPCA 2030, né, pagando juros, que a gente sabe que por lei é 6% do VNA, não é do preço do papel, é do VNA. Então eu tenho que ter 200 mil para ter 1.000 por mês? Não. Não, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz essa continha. O que a gente tem que levar em conta é que o preço do papel, como ele está sendo negociado hoje com ágio, tá? Ele só seria negociado ao par se a taxa dele fosse 6%, mas não é. Mesmo agora, nessa crise intensa que nós estamos vivendo, a taxa está em torno de 4 e alguma coisa. Então, eu peguei aqui e fiz o yield anual líquido, já livre do imposto de renda, tá? Para os 3 papéis que nós temos em Tesouro IPCA, tá?
com o preço deles no dia 27 de março e o yield em cima do valor líquido. Tem uma coisa, pessoal, quando a gente projeta para o longo prazo, a partir de 10 anos aí, a alíquota média do imposto de renda, mesmo a gente pagando no primeiro dividendo, do primeiro juro semestral, pagando a alíquota máxima do imposto de renda, depois com um ano pagando 17,5%, etc., a média tende a 15%. Fica 15,2%, 15,3%, depende do período. A partir de 10 anos, quanto mais tempo, mais próximo de 15% fica a sua alíquota, certo? Então eu utilizei 15% de alíquota de imposto de renda em cima do VNA do dia 27 de março, que é R$ 3.311,78. Isso a gente consulta no site da Ambima. E aqui eu peguei o yield, então calculei o yield líquido real, anual, yield não é atual, é anual, é atual e é anual também, tá? É os dois, tá? De cada um desses papéis. Então, vejam que o 2030, ele é mais barato, certo? Ele paga por menos tempo, mas ele tem um yield melhor que o 55, certo? Então tem isso também a considerar. Por isso a carteira diversificada sempre é bom, gente. E aí a gente está com qual média? A gente está na média aqui, fácil de ver, 4%. 4% de yield anual líquido, livre do imposto de renda, tá? Então isso aqui pode ser comparado diretamente com os fundos imobiliários, tá? Para quem tem aí os fundos imobiliários na cabeça, pode comparar diretamente. A questão é que os fundos imobiliários pagam 5, 6, 7, alguns estão pagando em tese 8, 9, 10 agora, só que a gente sabe que muitos vão suspender os pagamentos. Por quê? Porque eles têm que ter essa margem acima do yield da NTN-B, a gente está falando de NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais. Por quê? Porque justamente eles sofrem esse risco na bolsa, né? Quando dá uma crise violenta, eles sofrem esse risco. O Tesouro não, você sabe que até essa data aqui você vai receber esse dividendo aqui, esse juro, na verdade, você vai receber corrigido pelo IPCA bonitinho, tá? Então, gente, olha só. Então, com o yield atual, anual de 4%, nós precisaríamos ter 300 vezes a nossa renda mensal pretendida para obter esse rendimento lá na idade da aposentadoria, tá? Então é isso aí que a gente tem que fazer, pessoal, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? É difícil, se eu comecei mais tarde, por exemplo, vamos supor aqui, ó, vamos botar aqui nas idades, ó. Eu tô começando agora com 45 anos, tá? Então vai estar aqui, tendo que ter 40%, 50% já em Tesouro IPCA, pagador de juros. Esse é um bom momento, porque as taxas estão boas, certo? Mas é aquilo que eu falei, se você nunca investiu, tem medo, não sabe, estuda mais, acompanha o mercado. E pode já montar a posição desse jeito aqui, com esses papéis IPCAs pagadores de juros. Isso vai deixar a tua carteira mais agressiva? Vai, porque agora o prazo deles está muito longo, certo? Mas é aquilo, né? Antes do carnaval, as taxas desses papéis bem longos aqui estavam aí na casa dos 3, 3,2, 3,4, estava nessa casa. Agora que está acima de 4, está muito atrativo, né? Então eu acho que agora é hora de montar uma posição e esquecer, certo? Passou a crise, as taxas voltam a cair, voltam a ficar em torno de 3 e alguma coisa, sei lá, talvez não volte tão rápido para 3, talvez fique um tempo em 4%, depois caia para algo de 3,8, 3,7, 3,6. Aí quando ficar nesse nível aí você para de comprar isso aqui e volta a acumular no Tesouro IPCA principal ou num prefixado com taxa atrativa ou em outra coisa se você diversifica os investimentos com outros tipos de ativo, né? Então é isso, pessoal. Acho que esse é um guia bastante interessante aí, útil para todas as idades, tá? Essas ideias aí são bastante válidas para montar uma carteira segura para a sua aposentadoria e chegar lá e ainda ter o capital corrigido. Tesouro IPCA+, com juros semestrais é um papel sensacional para isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.